agradecer a Deus por estar aqui. Depois agradecer a Cris, a comunidade PHP Manaus, todos vocês. É muito bacana esse trabalho, essa iniciativa do PHP. A comunidade vem enfrentando diversos preconceitos. Eu vou falar sobre isso, né, de pessoas leigas. Então, esse evento aqui é muito importante para disseminar conhecimento e disseminar a verdade. Então, parabéns aos envolvidos. Meu nome é Gunnar Corrêa, sou desenvolvedor sênior PHP, trabalho na área há mais de 10 anos. Então, para quem acha que não, mas eu tenho 32 anos. Então, lá em 2009, eu já tinha fundado no site Satellasoft, onde eu publico artigos de programação. Atualmente, eu passei por grandes empresas, né? Então, passei ali pelo Estadão, que é um dos maiores jornais do país, do impresso. Atuei com PHP. Passei ali pela DASA, atuei com PHP. Passei ali por onde mais? Passei pela Globo, na posição de arquiteto de software. Atuei majoritariamente com Python e Node.js. Eu passei por alguns editais do Estado, PHP. Eu passei pelo Total Express, que é a maior transportadora do país. E todo o hub deles é feito em PHP. Olha só que curioso. O sistema deles funciona desde 93. Então, logo que lançou PHP na sequência, eles já começaram a desenvolver em PHP. E desde 93 eles estão mexendo naquele sistema. Atualizaram muito ele, usaram Laravel lá, né? Os famosos arquivos LV. Atualmente, sou arquiteto numa registradora aqui em São Paulo, chamada Tecnol. Então, quando você compra um veículo, o banco precisa registrar esse veículo junto ao Detran. Quem faz esse registro é uma registradora. Então, um overview bem rapidinho, tá? Desenvolvi várias plataformas de pagamento, já desenvolvi e-commerce. Cara, já desenvolvi tudo que você imaginar, já desenvolvi. Mexi com bastante coisa, então tenho bastante experiência na área. Hoje eu vou trazer um pouquinho de algumas novidades do PHP. E o assunto do tópico aqui foi até para ficar registrado, né? Até perguntar para a Cris se ela gravava, que eu quero mandar esse vídeo para um monte de gente aí que deveria ter assistido isso lá no começo, não assistiu e queria código ruim até hoje. As pessoas acabam não pegando o conceito, não acabam não entendendo como que aquilo funciona e ficam ali dependentes de framework, dependentes de opiniões alheias. No passado, a gente chamava isso de fuçador de fórum. Hoje em dia os fóruns não é tão forte, né, quanto era antigamente. Ainda assim, o Stack Overflow é muito requisitado. Então, esse é um pouquinho de mim, tá? Minha breve introdução. Moro aqui em São Paulo, Zona Leste, na cidade de Pedra. Então, vamos lá. O que é o PHP? Quando a gente fala o que é o PHP, é o Hypertext Preprocessor, que é um acrônimo recursivo, ou seja, ele define ele mesmo, que a definição dele fala dele mesmo, né? Então, isso é o PHP, tá? Então, inicialmente, ele foi criado para ser uma ferramenta back-end, para operar no lado do servidor. Inicialmente, ele foi feito para ser quase que um shell script. É por isso para que a gente tem muita similaridade entre o PHP e o Linux. Porque ele foi feito praticamente para ser um shell script, executar algumas operações básicas. Ele não nasceu para ser uma linguagem de programação, né? Na época também não se tinha esse conceito de linguagem de programação. Então, ele nasceu com essa premissa. A partir do PHP, acho que é o 5, foi introduzido orientação a objeto, e aí o PHP decolou absurdamente. E, cara, eu lembro que eu peguei o PHP 5.6 para mexer uma vez, eu fiquei perdido. O que é classe? Para que interface? Para que colocar mais código aí? Não sei o quê. Então, hoje faz muito sentido isso, né? Todas essas questões, né, que eles foram introduzindo, na época era uma novidade, né? Pelo menos para mim. E com o passar do tempo, o PHP foi se tornando uma ferramenta muito forte até nos dias de hoje. E atualmente a gente tem frameworks de peso na comunidade, por exemplo, o Laravel. O Laravel ele porta as melhores funcionalidades, portabilidade, jobs, que a gente vai falar um pouquinho sobre o Laravel. Também a gente tem ali o Magento, que é uma plataforma de pagamento desenvolvida em PHP. A gente tem o WordPress, que é quase que um core aí para quando a gente fala em fazer sites de baixo custo. Então tem agência aí que cobra 4, 5 mil do cliente para instalar um plugin do WordPress e alterar um tema, coisa que vocês fazem aí em uma horinha, né? Então os caras fazem 4, 5 sites por dia, ganhando 4 mil aí, né? Então dá para ganhar um dinheiro com isso. Para finalizar esse tópico, atualmente a gente tem projetos como PHP Native, que basicamente você consegue compilar o seu código PHP, o seu código Laravel para desktop. E a ideia aqui não é a gente criar um software desktop, dá para fazer isso, funciona muito bem.
mas a ideia dele é que você tem sua aplicação funcionando e você consegue compilar para um desktop. Sistemas de academia, por exemplo, se vocês perceberem, não é mais um software como era antigamente, era um programa feito em Delphi, feito em .NET ali, não. Hoje em dia é uma aplicação web rodando num servidor, e às vezes até num servidor remoto, né? Então, com o PHP Native, por exemplo, você consegue criar um software, um executável, usando o Electron ali por trás, né, do JavaScript. Você consegue entregar um software desktop muito bom, feito em PHP. Também tem uma outra biblioteca, não vou lembrar agora, mas eu preciso testar ela, para fazer uma compilação para mobile. Então, você consegue desenvolver aplicativos mobile utilizando PHP, tá? Então, o PHP, você pode ver que ele está evoluindo muito, ele está expandindo muito aí o seu market share. Ele é um incômodo no sapato da comunidade Python, um incômodo na comunidade do Node e principalmente um incômodo na comunidade, né, o Python, o Node e o PHP é um incômodo muito grande no sapato do .NET, né, que é uma ferramenta paga da Microsoft. Uma questão aqui rápida assim para falar, o .NET permite a gente compilar o nosso código e entregar ele fechado em DLL, na qual o usuário final não tem acesso àquele código, ele tem só alguns binários ali. Porém, existe sim um conceito de desassemblamento ou desassemblar que você consegue voltar, né, do binário para o código original, só que bagunçado, só que é mais difícil. O PHP já não. O PHP já é fornecido como todo o código-fonte ali dentro, né? Então, só essa questão aqui. Quando a gente fala do PHP, muitos têm essa visão dele que ele ainda é um código procedural, que ele é aquele código famoso, código espaguete, que tem muita coisa ali dentro. Isso é mentira. O ASP enfrentou esse mesmo problema no passado. Tanto é que a Microsoft teve que reinventar ele, porque o ASP, assim como o PHP, era sinônimo de bagunça, era sinônimo de desorganização. E a Microsoft lançou o .NET. Lembra que foi o WebForms, que a gente usou bastante. Depois foi o .NET MVC. E aí, depois que a Microsoft mudou toda a estrutura dela, lançou o .NET Netcore. E o PHP não ficou para trás, o PHP também evoluiu junto ali, à altura, incomodando de novo a Microsoft como sempre, tá? Então, a gente tem, por exemplo, aqui uma função soma à esquerda, e à direita a gente tem uma classe calculadora. Então, dentro desse arquivo, eu tenho todas as minhas operações de calculadora. Então, fica muito mais fácil a gente organizar. Você dá um new calculadora e chama o somar. No PHP 8.4, a gente nem precisa desses parênteses aqui, né? Tem lá o no parameters, alguma coisa, não vou lembrar agora, que você consegue chamar direto. Então, o PHP ele tem evoluído muito. Então, de uma linguagem procedural para uma linguagem muito forte, orientada a objeto, com classes, com interfaces, com final classes, abstracts, herança, polimorfismo. Nossa, polimorfismo PHP é maravilhoso. Então, é que como é que é? O princípio de Barbara-Liskov, a gente usa muito o princípio aí de herança e polimorfismo, muito bacana. Então, ele saiu de uma linguagem procedural para uma linguagem de orientação objeto. E muitos dos que falam que o PHP está morrendo, que o PHP é gambiarra, são pessoas que pegaram a época do procedural e não fazem ideia de que o PHP está fazendo hoje em dia. Bem? O PHP 7 trouxe um salto muito grande. Hoje o PHP ele não está mais na mão da Zend. Inclusive a Zend tem um framework muito forte, framework pago no mercado. Foi totalmente reescrito o PHP 7, principalmente o core dele, foi reescrito para compilar mais rápido. Quando o PHP 8 foi criado, ele foi criado. Isso aí eu falando, tá? Ele foi criado em uma resposta ao Node.js que tinha o Just in Time, que é uma compilação paralela ali, igual o Node faz. O PHP 8 também tem isso e traz muita performance para nossa aplicação. Então, o PHP 7 foi totalmente reescrito e o PHP 8 deu um salto. Inclusive, foi uma questão da empresa que eu trabalho hoje, foi justamente isso, né? Tipo, como que as versões ali, elas se atualizam muito rápido e quando troca de versão, a gente muda muita coisa. Então, do 7 para o 8, você não consegue migrar tão fácil, né? Do 8.1 para o 8.4, para o 8.5, você migra tranquilo, mas do 7 para o 8, a chance de você quebrar sua aplicação é muito grande. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre o Composer, tá? Mas o que a gente precisa saber dessa tela aqui é que o PHP 7 ele reescreveu todo o core ali do PHP, então que já era bom no PHP 5, ficou maravilhoso. E uma curiosidade, a gente não teve o PHP 6. Isso aí foi frescura da Microsoft, que a Microsoft pulou o Windows 9. Então o PHP pulou o Windows 6 e foi para o Windows 7 diretamente, que ela falou, representa um salto de versão. Mas quem começou com esse salto foi a Microsoft. Para quem vai lembrar, a gente tinha o Windows 8, em
Em Windows 8, eu lembro que foi em 2014 que tinha o Windows 8, eu até instalei a versão, na época de prova, eu ainda instalei o Windows 8 para testar, cara. Quebrava tudo. É, melhorias de criptografia, então a gente trouxe várias. Eu não vou entrar nessa questão que é um pouquinho chato, não vou falar de chá, de AE56, tá? Mas ele trouxe várias formas de trabalhar com criptografias, métodos constantes, melhorias no Bicrypt que a gente usa até hoje. Até um zoom aqui, que tem uma função bem bonitinha, uma criptografia, que é a Sodium Crypto Secret Box. Uma função incluída muito poderosa para a gente também trabalhar com segurança dentro do PHP. Hoje a gente tem chaves assimétricas, utilização de SSH para fazer logins e tudo mais. A gente tem throttles para poder fazer lançamento de erro, capturar exceptions, tá? Então, tudo isso aí foi introduzido dentro do PHP. Porque segurança não é só você falar poxa, minha aplicação é protegida à prova de invasão, né? Então, por exemplo, se você tem um site e você quer colocar, por exemplo, a premissa, você subiu um site hoje, você vai colocar ele na Cloudflare, mesmo com o plano gratuito, porque o plano gratuito já te traz muita proteção, tá? Então, o PHP, o Laravel, sei lá, o Node com o Express, o Python com Flask, qualquer que seja o seu site, criou o seu site, joga na Cloudflare. É super simples de usar aquilo lá, é intuitivo, cara. Tem um botão desse tamanho assim e um textão enorme explicando o que que é. Colocou na Cloudflare, você já tem uma proteção deles, sabe? Então você tem um cache, você tem CDN, você tem pages rules, você tem redirects. Agora a Cloudflare tem um sistema de banco de dados que você pode utilizar lá dentro também, no ciclo deles. Já tem uma proteção. Contrapartida, você tem também o Sentry, por exemplo, que você pode utilizar para enviar logs. Então, quando a gente fala em captura de erros, a gente está falando ali explicitamente em monitorar a aplicação. Dependendo da empresa que você vai prestar serviço, os caras vão perguntar como que é a tratativa de erros e mudanças na sua aplicação. Vai estar no contrato, eles vão perguntar para você. Dependendo da sua resposta, eles vão te contratam. Então, pô, na minha aplicação aqui, ó, a gente tem um Web Application Firewall da Cloudflare, e aí dentro desse WAF, a gente tem o que a gente chama de Pages Rules ou ACLs, né? Então, a premissa aqui é um site de vendas, eu só vendo a nível nacional. Pô, legal, mas uma pessoa que está lá na Rússia, ela pode comprar aqui também, não pode? Pode, mas as chances de ser um ataque da Rússia é muito grande. Você não compensa bloquear o IP da Rússia? Então, às vezes, eu vou deixar meu IP exposto para um atacante massivo, muito poderoso, para fazer uma venda de uma saia de R$ 15. Às vezes não compensa. Você cria uma regra no seu WAF, lá no seu firewall, bloqueando IPs da Rússia, né? Outra coisinha também interessante, dependendo de onde você vai fazer o seu trabalho, principalmente sites institucionais, governamentais, contratualmente, você não pode hospedar a sua inteligência, o seu código em outro país. É por isso que quando a gente tem ali questão de segurança, né, e compliance, você vai na Amazon, você vê lá um monte de região. Virgínia, né, US East One, você tem Tóquio, você tem vários. Por quê? Porque a inteligência da aplicação, os dados não podem sair do país. Então, por exemplo, a gente coloca São Paulo, acho que inclusive a Amazon está montando um data center em Manaus, se eu não me engano. Não lembro onde era. Era mais para o norte do país. Não lembro que lugar que era. Eles estão botando no data center. Então, poxa, ó, eu só posso colocar minha aplicação em São Paulo. Se eu colocar minha aplicação lá em Virgínia, eu tomo multa. Não posso, porque os americanos vão ter acesso. Meus dados estão em solos americanos. É uma questão de segurança também. Então, tudo isso você tem que mitigar ali dentro, tá? Então, não é só aqui depender da linguagem, tá, pessoal? Muito importante falar isso, não é só da linguagem. Então, mesmo tem essa questão de compliances, de regras, onde você coloca a sua aplicação, de onde você coloca o seu registro, quem tem acesso, por exemplo, a gente tem aqui em segurança, o PHP trabalha muito bem com isso, né? LGPD, por exemplo, você vai gravar o CPF do usuário, você não pode gravar o CPF ali cru no banco. O dado, qualquer um que chega lá e vê o CPF, o endereço, né? Por registro legal, você também tem que guardar os dados de transação financeira. Você não vai gravar o cartão do cara inteiro, você vai fazer uma máscara, grava os últimos 3 dígitos do cartão, e os primeiros você não salva. Então você criptografa isso do lado do PHP, grava criptografado no banco de dados, e quando você precisar, você decriptografa. Às vezes a gente tem uma necessidade, poxa, olha, eu preciso consultar um dado da Crislane, do Joãozinho. Mas eu não sei qual que é o CPF dela, porque o CPF dela está criptografado no banco. Então a gente tem uma tratativa bem interessante que é o uso de hashes. Então, por exemplo, eu criptografo,
no banco de uma forma que eu consigo decriptografar, ou seja, é reverso. E quando eu criptografo, eu também tenho uma outra coluna chamada CPF hash, que ele gera um MD5 ali, não é aconselhado, o MD5 ele pode ser que ele dê que um outro valor também dê o mesmo cálculo do MD5, tá? Então não é seguro. Ou você pode usar o Use Unique ID também, que funciona muito bem. E você grava lá um hash, um dado único, correspondente àquele CPF. Então não é um dado de verdadeiro, é um CPF. E na aplicação você vai ver qual que é aquele hash, copia, vai no banco e faz a consulta pelo campo CPF hash, não mais pelo CPF, né? Já vi aplicações trafegarem o CPF do usuário pela URL, quando entrou a LGPD, os caras ficaram em pânico porque tinha que criptografar o dado lá em cima. E cada vez mais o Estado está pedindo auditorias nas aplicações, então tem que tomar um cuidado. Se o usuário não acessa a sua aplicação por muito tempo, isso tem que entrar num conceito que a gente chama de dados de repouso. A Azure já tem isso por padrão no banco de dados SQL Server. Curiosamente, o MySQL não tem, mas o MariaDB tem no plano gratuito dele. O Postgre também não tem. Basicamente, olha, esse dado ficou ocioso, essa coluna está aqui, é um dado sensível, que você parametriza, você fala que é um dado sensível, e esse CPF está aqui no meu banco faz 3 meses, não foi consultado, não foi alterado, ninguém consultou essa linha, né? O próprio banco vai lá e criptografa aquela coluna, por questão de proteção de dados. Outro ponto interessante também é que é o acesso de mínimos privilégios. Então, você não vai dar acesso root para os seus usuários. Por exemplo, nas minhas aplicações, eu tenho a área de mim, eu tenho a área do usuário. O usuário admin, ele tem permissão de deleção. O usuário normal, que acessa o sistema, o cliente, ele não tem essa permissão de deleção, ele tem permissão só de escrita, leitura e atualização, né? E o meu usuário que roda as migrations, que roda o meu banco de dados, ele tem permissão total. Então, para cada nível de serviço, você tem que ter uma permissão diferente. No Laravel é muito fácil gerenciar isso. Você fala, faz uma conexão nova aí, utiliza essas credenciais, tá? Não quero estender muito esse assunto, eu gosto bastante de segurança, tenho um MBA na área, então eu gosto muito, mas lembrando que não é só depender da linguagem, tá? Vocês forem aí e colocar no Google PHP End of Life, então fim de vida, vocês vão ver que toda vez que sai uma versão, eles falam, ó, a gente está lançando agora, mas essa versão só vai ser válida até dezembro de 2024, tá? Então, a partir de dezembro de 2024 não tem mais atualizações. Porém, recebe atualizações de segurança até dezembro de 2026, tá? Então, é uma coisa rotineira. Então, você tem que desenvolver usando boas práticas e colocar no roadmap que ó, daqui a um ano eu tenho que atualizar essa versão. Então, sudo apt, atualiza o PHP, vai lá no Composer Update, Composer Install, e dá um update ali, tá? Então, o PHP ele evoluiu muito em segurança, só que não depende exclusivamente do PHP, tá? Então, se você coloca um código ruim, sei lá, você vai gravar um dado num formulário, você não valida, você pega o dado direto e coloca lá dentro. Poxa, você está exposto a XSS, você está exposto a SQL Injection, você está exposto a HashMac, exposto a um monte de coisas, tá bom? Ficou claro essa parte aqui? Alguma dúvida, pessoal? Tá aqui? Tranquilo? Tranquilo. Maravilha. Eu não vou entrar muito nessa questão aqui, tá? Mas basicamente o PHP é uma linguagem fracamente tipada, o que quer dizer que a gente não precisa ficar definindo tipos para ela. Eu, particularmente, tipo bastante ela, então o que é string, o que é int é int, e um palpite, o PHP, eu acho que para as próximas versões ele vai começar a ser mais restritivo nesse conceito. Eu acho que na versão 10 no máximo aí, a gente vai ter aí obrigatoriedade na tipagem de retorno, porque que eu tenho notado muito que o PHP está colocando cada vez mais tipos de retorno, unions e tudo mais, tá? Então, antigamente, você declarava uma variável lá, var nome, e acabou. Aí, var nome podia receber uma string aqui e retornar um booleano depois, a mesma variável. Então, uma tipagem dinâmica ali. Então, quando você declara que você vai receber uma string na assinatura do seu método, é uma string que você vai receber. Quando você dá os dois pontos, void, é void que você vai receber, tá? Uma curiosidade, quando a gente usa o void, a gente pode ter um return também. Você pode colocar um return ponto e vírgula. Isso a gente usa muito no Clean Code, por exemplo, faça um for até encontrar um dado, né? Encontrou? O dado está inválido? Tá, então é um return ponto e vírgula, não retorna nada, só um return ponto e vírgula. Porém, tem um outro tipo de assinatura que é o never.
Então você fala, ó, quando eu estiver usando o never, ele não pode usar nenhum tipo de return, mesmo que seja um return ali vazio, né? Então, isso é bem bacana e o PHP tem implementado muito isso. Os union types também, que basicamente fala, ó, pode ser uma inteira, pode ser uma string. Eu acho gambiarra, não tem como ser uma melancia e uma banana, sabe? Tipo, ó, tem um suporte aqui. O suporte cabe o quê? Uma melancia e uma banana. Poxa, beleza, você tem um suporte que cabe a melancia, você consegue colocar a banana lá dentro. Mas onde está só para banana, você não consegue colocar a melancia. Daí vem as boas práticas do desenvolvedor, tá? Então o PHP ele tem feito muita utilização de annotations para poder marcar, delimitar os códigos. Ele tem utilizado aí retornos explícitos. Então, esse método aqui ele retorna uma string. Isso é muito bom, cara. É excelente usar isso, porque, por exemplo, você cria uma interface, igual eu crio, para esse repositor, por exemplo. Eu falo, ó, o método find by user ID, ele retorna um array, o primeiro parâmetro é um ID. Então, se eu colocar qualquer coisa, por exemplo, tô pegando o ID da URL, buscando no banco, tratando, e se em algum momento eu deixei passar alguma coisa errada no tratado, ele vai quebrar. Então, nossa aplicação, a gente sempre fala que ela tem que ser prova de erros. E, na verdade, não. A gente tem que capturar esses erros. Estuda uma ferramentinha chamada Sentry, tá? Vou entrar nessa questão, mas estudem isso, porque os erros vão dar maturidade para o nosso código, tá? É o erro que vai fazer a gente atualizar, melhorar. Quando a gente tipa nossas variáveis, a gente tipa nossos métodos, nossos retornos, a gente vai ver muito mais erros de saída no começo. Depois fica automático. Até quando a gente usa muito biblioteca, a gente fala, cara, isso aqui retorna o quê? Aí você vai lá e coloca o famoso mixed, né? Não é legal. Bom, então o PHP ele ficou bem forte. Ele tem tipagem hoje para classes, para enumerators. Virou até brincadeira um tempo atrás. Pô, meu, o Java desde o começo tinha numerator, e a novidade do PHP 8 é numerator. Tipo, isso tem há 20 anos, né? Queimou a largada o PHP. Queimou, mas tudo bem, né? Compensou. Aqui entra uma parte bem legal, e eu vou estender um pouco nesse assunto, que eu acho que é interessante a gente falar sobre ele. Uma coisa que eu senti, tá? Isso aqui é da minha experiência. Eu senti que quando o Load foi lançado, isso foi uma pedra grande no sapato do PHP. Porque até então o PHP ele ficava jogado. Sabe aquele filho que não, cada dia tá com um pai diferente, uma mãe diferente, tá com a avó, tá com o vô, tá com o tio? Então, era o PHP. Então ele ficava com a Zend, ficava com outra empresa, a Zend não queria, dava para outro. A criança ficava jogada no mundo. E o PHP ele é um cara foda, porque meio toda essa bagunça aí, ele se sobressaiu. Ele se manteve firme ali, forte, a comunidade se manteve forte. E hoje a gente tem a PHP Foundation, cara. A gente tem uma casa hoje. Então a gente não tinha uma casa. Hoje a gente tem uma casa para falar que é nossa. Então, basicamente, a gente tem uma empresa, não fica mais jogada, ele tem um abrigo muito grande ali, que ele consegue se manter, arrecadar fundos, investimentos, mantenedores e a comunidade. E a comunidade que mantém o PHP, majoritariamente, é a comunidade Linux. E a comunidade Linux é a comunidade mais ativa no mercado, que é o que a gente usa hoje em geladeiras e qualquer outra coisa, né? Então, nossa criança tem casa, para quem não sabia, o PHP não tinha, hoje ele não mora mais na rua aí de favor dos outros, porque era isso que acontecia. Hoje a gente tem a PHP Foundation, algo muito bom. E quando a gente fala em que o PHP tem uma casa, você fala, legal, investidores. Na Europa, por exemplo, majoritariamente eles não gostam de softwares open source, porque eles têm um preconceito de tipo, olha, é open source, se amanhã a comunidade abandonar ele, né? Então eles preferem utilizar um banco Oracle, um banco SQL Server, preferem utilizar um banco pago, preferem utilizar um ASP.NET, um Java, porque na cabeça dos europeus, né, não só dos poloneses também, recebi uma proposta para ir para a Polônia, os caras falaram, meu, aqui é só código comercial, não tem que ser negócio de código open source que você vai se queimar. Os caras não confiam nisso, né? Então, quando a gente fala que o PHP ganhou uma casa, quer dizer, olha, ó, seguinte, a gente tem uma empresa aqui por trás. Então, já quebra esse conceito. Então, você vê que agrega, o valor que agrega dentro da aplicação. Antigamente era, desculpa o termo, era horroroso, cara, a gente chegar e ter que pegar ali um pacote. Lembro, cara, baixava aquele PHP Mailer. Cara, nossa, instalar aquilo, tinha que dar aquele include 11 ou require 11, volta 3 diretórios. Opa, no outro arquivo tem que voltar 4 diretórios, porque eu tô lá na frente. Era um baita gambiarra, né? Aí lançou o Composer, e junto ao Composer foi lançado, pesquisem aí, PHP Fig, tem as PSR, e tem a PSR4, que fala de autoload. E quando o Composer lançou, falou o seguinte, eu vim aqui
para organizar a casa. Tô vendo que vocês estão colocando biblioteca de qualquer jeito, que vocês não organizam muito bem isso, né? Tem uma função do PHP chamada SPL Autoload Register, que nos permite trabalhar com namespace. Tinha isso no Java, eu achava lindo. Quando foi implementado no PHP, eu fiquei apaixonado. Então, basicamente, você consegue declarar os namespaces. Ele é case sensitivo, cuidado, pessoal. Para quem usa Git, inclusive, tem que alterar a flagzinha lá, tá na config. Ignore case, você coloca como false, tá? Porque senão, se você colocar a pasta com minúsculo, depois colocar para maiúscula e jogar no Linux, no servidor de produção, vai dar pau. Você usa ambiente Windows, tá? Linux você não tem esse problema, você vai ver o erro ali na hora. Então, o Composer, ele veio para gerenciar isso. Você cria os diretórios ali certinho, organiza, igual eu falei, tomando os cuidados de case sensitive, tá? E você consegue importar isso muito fácil. Então, você só importa um vendor autoload.php na raiz do seu projeto e dá os uses no resto do projeto. Cara, ficou lindo. Para você instalar os projetos, o PHP Mailer, para você instalar o Laravel, por exemplo, o Laravel é um pedacinho de um monte de coisa, o Laravel, né? Muito picotado ali. Parte da Symfony, por exemplo, inclusive o Composer. Então, para instalar uma biblioteca, uma dependência, biblioteca Mongo, é muito bom. Tem que tomar um cuidado, é muito importante você ver a biblioteca que você vai usar. Então, por exemplo, a biblioteca do Mongo. A própria Mongo, né, acho que é a Mongo Atlas, se não me engano, ela fornece uma lib para poder atualizar. Então, tem uma biblioteca padrão do Composer, que você dá lá, Composer, Require, Atlas barra Mongo, e já instala aí a biblioteca. O que antes você tinha que baixar, configurar, montar, é automático, tá? E o Composer, ele utiliza o Pagist para isso. Então, a gente tem uma loja de pacotes, né? Então, a gente fala como que tá. Ele não dá muita informação de como você usa aquilo. Tem alguns exemplos, mas os desenvolvedores preferem jogar isso lá no GitHub. Inclusive, o Pagist, ele consegue ler o ritmo do GitHub também, tá? A gente tem um Symfony, a gente tem um Laravel. Eu vou ignorar o Symfony por enquanto, mas ele é um framework muito importante. Muita coisa do Laravel é implementada dentro do Symfony, tá? Então, o Laravel e o Symfony eles evoluem junto. Se o Symfony deixar de evoluir, o Laravel tem que se reinventar, tá bem? A gente tem aí o PHP Unit, que é maravilhoso para testes unitários. Inclusive, a gente tem um livro muito bom. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Falando de Mongo, quem tá aqui? Mongo, muito bom esse livro. A gente tem aqui um livro que é esse daqui, ó. O Testing Driven Development. Esse aqui, basicamente, é usando o .NET, mas tem a versão dele com PHP, tá bom? Basicamente, o PHP Unity é para você fazer testes unitários. Cara, pouquíssimas vezes você vai ver alguém utilizando testes unitários, né? A gente chama de testes automatizados. Como que o teste automatizado funciona? Basicamente, você tem uma aplicação que ela vai crescer muito. E você tem várias funções ali que fazem algumas coisas. Então, por exemplo, uma função que valida o CPF. Então, antes de você subir sua aplicação, você tem que garantir que a função válida CPF está funcionando, tá? Porque várias pessoas mexem no projeto, inclusive você. Então, você vai criar um arquivo de teste lá, tem o setup e o teardown, essa questão aqui, tá? A gente pode um dia vir aqui fazer uns testes aqui, fazer uns testezinhos bem legais. E você escreve esses testes, e quando você vai fazer o deploy, você pode pedir para o GitHub Actions, que é gratuito, até acho 2.000 horas por mês. Você não vai usar isso. Para rodar esses testes, falar, só vai fazer deploy, o merge para main, se o teste unitário passar, que ele vai lá, você vai escrever, roda a função, validar CPF e passa qualquer coisa. Qual que é o resultado esperado? Null. Opa, deu certo, não é para passar mesmo. Agora coloca um CPF certo aí, por exemplo, 1. Opa, é certo. Só que a gente sabe que o cálculo final vai dar 1 também, né, que é um dígito verificador. Só que o validador tem que recusar esse cara. Opa, recusou esse cara, porque o cara tá colocando CPF inválido. Aí tu vai lá no for devs e procura lá, gerar CPF. CPF de alguém que você vai colocar nessa aplicação. Deixa explícito no comentário, CPF gerado pelo for devs, grava até um print se puder, tá? Uma evidência de que você pegou aquele CPF daquele dia, você deixou na aplicação. E você manda rodar o CPF. Opa, passou. Então você tem segurança, fala, cara, você tem certeza que você está subindo uma função aí, você tem certeza que vai continuar validando certinho o CPF no PJ? Tem. Você tem certeza que a parte de mandar notificação para a API do parceiro está funcionando? Tem. Você tem certeza? Tem. Então, você consegue garantir isso, porque ao passar do tempo você tem 1000 features. Puxa, eu preciso mudar o core aqui. Como que eu tenho certeza que não vai quebrar dos lados?
só com teste unitário. Se você não tem, você está fazendo manutenção no achismo. Você não sabe se vai funcionar ou não. Você está contando com a sorte e com Deus ali, tá? O PHP tem o PHP Unity, que é muito bacana. O Laravel tem ele também. Eu vou te dar 3 exemplos aqui. A gente tem o teste end-to-end. Inclusive, procurem por Cypress, SYPress. Muito bom. Tem o Selenium, que é maravilhoso. Amo Selenium. Basicamente, você consegue fazer teste de nível de front-end. Ele vai abrir o Google Chrome e vai ficar clicando nos botões e comparando os campos. Aí você vai dar um comando JavaScript lá, get element by ID, né, alert response, e ver se o texto é gravado com sucesso, login com sucesso. Então você faz uma bateria de teste a nível de front-end para garantir que seu front está funcionando, que não quebrou nada. Qual é o tamanho da janela? Deu erro aqui, tira um print, pega a evidência, pega os trace dele, né? Então esse é o teste end-to-end. A gente tem um teste de integração que ele bate na sua rota. Então dá um barra URL lá, vai desencadear um monte de coisa e tem que retornar 2, tem que retornar 1, usuário cadastrado, usuário alterado. E o teste unitário ele já diz que ele testa a menor unidade. Então qual que é a menor unidade da sua aplicação? A menor unidade da minha aplicação é uma variável. Pô, não vou ficar fazendo aqui, if variável que existe. Pô, cara, isso é chato, né? Eu não faço. Mas vamos chamar as funções. Vamos verificar se a classe existe, se a classe não foi alterada. Vamos verificar se o método está recebendo certinho, se o método existe, se o método está lá. Né? Até o TDD fala que o pilar do TDD você vai escrever um teste básico, vai escrever um teste com return true para passar. Você vai escrever um teste return false para errar, para ver que o erro não passou. Era para retornar true, devolver false. Beleza. Próximo passo, você vai passar a escrever sua aplicação. Tem que retornar true. Você vai escrevendo a aplicação e vai testando, rodando os testes. PHP Unit, init, PHP Unit, vai retostando. Testou, funcionou, aí você volta e refatora o seu código e faz o teste de novo, tá? Então isso é uma filosofia. As empresas ainda, principalmente no Brasil, elas veem isso como um custo muito grande, a questão de escrever testes, principalmente documentação. Não vou entrar nessa questão aqui porque eu vou longe, já arrumei muitas brigas com isso, de documentar. Eu já ouvi até de diretores de empresa, nós não somos uma empresa de documentação. Aí os caras saíram da empresa que conhecia, eles ficaram desesperados, né? Deveriam ser. Então, resumindo, Composer, Packgist, Workflow Symfony e PHP Unity trouxeram para o PHP muito mais consistência. Então, a gente tem muito mais segurança ao utilizar o PHP. Então, a gente tem aqui, claro que a gente já sabe, né? PHP Manaus está aqui para provar isso. PHP tem as maiores comunidades de desenvolvimento. Inclusive, a comunidade nossa de desenvolvimento, a nossa comunidade de tecnologia, em geral, é a comunidade mais unida. Né? Então, a gente está sempre ajudando um outro, a gente sempre está procurando ajudar, a gente é muito unido, a gente tem um perfil de irmandade. Né? E com o PHP é diferente, a gente tem vários livros, a gente tem muitos cursos, a gente tem o Laracasts, por exemplo, tem podcasts, a gente tem PHP Manaus, a gente tem essa tela software, a gente tem a Udemy, a gente tem o LinkedIn, a gente tem o Packgist, a gente tem o GitHub, a gente tem grupos de mídia, a gente tem muita coisa. Então só não estuda quem não quer, tá bom? Só não estuda quem não quer. De novo, se você vai numa academia, o personal vê você fazendo errado o treino, você vai falar, pô, o cara tá treinando errado ali, mas ele não é meu aluno, então deixa ele se lascar ali. Agora, se você mostra o seu código para alguém da TI, que o cara conhece mais do que você, não que ele seja melhor que você, mas ele tem um pouco mais de experiência que você, fala, cara, dá para você melhorar assim, assim, assado. É nosso isso, é uma coisa que a gente construiu, que a gente leva, é a nossa filosofia. Então, não espere ser ajudado em qualquer outra área que não seja a área de tecnologia, tá? Dupliquei slide, parabéns. Então a gente tinha aqui os desafios antigos, que vou resumir, que isso aqui é bem complexo, mas basicamente muita aplicação foi construída de qualquer jeito. Então, faz qualquer tranqueira aí, sobe a produção para o cliente ver tela. Porque o PHP ele fica ali no cantinho escondidinho. Ele é aquele cara fortão, maromba, mas ele fica ali no cantinho escondidinho, mirradinho. Você fala, vê de longe. Fala, aquilo ali, não sei o que faz, não, mas é aquele cara que carrega os containers na costa, né? Ninguém vê o navio, ninguém vê a embarcação gigante, só vê o carteiro entregando lá sua encomenda na sua casa, né? Que é o front-end. Mas o PHP é que faz todo esse trampo. E muitas vezes o cara fala, não, sobe aí, que é aquela promessa falsa, que
Depois a gente arruma. Depois a gente. Cara, esse depois é nunca, tá? É nunca. Esquece. Você ouviu, depois a gente arruma, depois a gente refatora, depois a gente corrige. Esquece. Conversa pra boi dormir. Aham. Vai arrumar assim. Vai. Mês que vem tá backlog desse tamanho, a gente vai arrumar assim. Vai, vocês vão priorizar isso daí, né? Inclusive o débito técnico de arquitetura, que o que define o que a gente vai fazer, é um débito silencioso. Um dia procurem aí por custo por linha de código. Procurem custo por linha de código, vocês vão entender o que eu estou falando, tá? É isso. Então, voltando. O PHP ele fazia muita coisa, então você tinha funções duplicadas, uma função chamando a outra, que chama a outra, que chama a anterior, que cada uma hora recebe uma coisa. Então, validar CPF, aí recebe um CPF, um CNPJ. Cara, não, você vai fazer uma classe validate CPF, uma classe CPF. Vai ter o método construtor ali, você vai receber o CPF, vai ter o método format que traz formatado o CPF, vai ter o método clear que vai limpar a formatação, vai ter o método to alguma coisa, vai ter todos os métodos, vai ter um exception dele mesmo, que você vai lançar uma exceção personalizada ali de acordo com qual parte da aplicação falhou, a classe CPF, não é uma função CPF, né? Não aceita migalhas, tá? Classe CNPJ. Cara, vai validar CNPJ, vai formatar CNPJ, vai pegar o CNPJ sem nada, vai trazer ele formatado, bonitinho, vai pegar o formatado e trazer só com um ponto. Cara, vai fazer tudo CNPJ, tá? Isso é o ideal. Antigamente não. Era um arquivo gigante com 5.000 linhas. Esse arquivo gravava no banco, mandava e-mail, validava CPF, validava CNPJ, validava CNPJ sem caractere, com caractere especial, conectava no banco, chamava a API, tratava a API, gravava no arquivo local, copiava a imagem. Cara, era muito disso no passado que você via. Então, eu falei, caramba, mano, esse arquivo faz tudo, cara. 5.000 linhas, 10.000 linhas, era isso que a gente via. Então, muito dessa questão dessa que o PHP vai morrer, que o PHP é bagunça, é de pessoas que faziam isso, né? Global state, a variável global também não existe mais no PHP 8, então se lá na raiz você colocava global nome, lá dentro você conseguia acessar o global, ou lá dentro você declarava global sobrenome. Aí lá fora, depois que você leu aquilo, você conseguia usar. Mas caramba, meu, tinha que entrar lá sei lá, cara, tinha que entrar lá no submundo, lá no Tártaro, para poder pegar um nome, cara, para refatorar. A arquitetura era muito ruim. Né? O PHP 7 já mudou, a gente já tem mutação objeto ali muito forte, a gente tem um JIT, a gente tem várias coisas, né? Até uma coisa que eu fiquei chateado quando mudou, que eles tiraram o parâmetro lá, né? A gente tem a função filter da learning vars, eles tiraram o parâmetro, como é que era? A sanitize string, eu não lembro qual que era. A filter sanitize, filter validate sanitize, uma coisa assim. Que validava se aquele campo era uma string, a gente tem isso hoje ainda, né? A filter validate int, então, ó, valida só para receber inteiro, né? Eles tiraram, por quê? Então, cara, já tem a função string underline tags, que já tira qualquer outra tranqueira ali dentro. Então tem que a gente manter essa definição, esse cara, por redundância. Eu não entendi isso quando foi feito. Pô, eu já tinha, cara, por que tiraram? Porque eles queriam forçar a utilização do strip underline tags e porque eles não precisariam manter aquela função também, né? Então, cada funçãozinha que a gente tem, toda atualização do PHP tem que ser revista, tá? Então, o PHP ele tinha esses desafios aí. Então, hoje, quando a gente fala em código legado, você fala, puta, uma aplicação tá rodando PHP 5, PHP 7, você fala, nossa, cara. Leva para PHP 8, você fala, não compensa. Porque não é só atualizar a linguagem, você já presume-se como que tá aquela aplicação. Infelizmente, é isso, galera. Sendo bem cirúrgico, é isso. Você pega uma aplicação com PHP 7, a chance dela ser um código espaguete, dela ser uma tranqueira é grande, tá? É igual comprar carro de leilão. Esse carro de leilão é todo sujo. Esse carro é de enchente. Não. Esse lodo no banco aí, não, tava no mato lá. O cara deixou aberto. Aham, deixou aberto. E aí, damas e cavaleiros, chega Taylor Otro e lança em 2011 o Laravel. Cara, 2011 eu tava onde? 2011 eu tava saindo do colegial, cara. Coisa loucura, hein? Ele bem legal aqui, que eu sempre falo isso, né? Até falei para um amigo de uma academia, né? Abri uma academia lá na cidade, eu falei, olha, fulano, para um concorrente tá abrindo uma academia para ele estar investindo,
É porque todas as academias que tem aqui na cidade pequena, todas as academias da cidade aqui não suprem a necessidade do cliente. Então, se faz necessário. Eu falei, realmente se faz. A gente não tem uma academia boa aqui na cidade. Ele ficou pensando, né? E aqui foi diferente. O Code Igniter, que era muito forte na época, o Cake, o Slim, eles tinham muitas limitações. Então, eles não eram focados em produtividade. Você tinha muito código na mão, era complexo de aprender um framework. Até que por isso que eu recusei muito tempo a estudar frameworks. Eu falei, cara, você está aprendendo uma linguagem nova que o cara atualiza, quebra tudo, você aprende de novo. Isso aconteceu com o Angular 1 e com o 2, tá? Só pra você saber. E aí chegou o Laravel, todo poderoso, focado nas melhores práticas ali do mercado, com o famoso artisan, né, que você pode até criar lá os comandos, né, o console dele, que você pode criar o que você quer. Então, PHP Artisan make 2 controller. Caramba, criou uma controller, já criou namespace, pá. Create migration. Caramba, criou uma migration aqui dentro, com uma função de callback ali. Tu manda rodar um migration, ele cria. Pô, já tem Seeder, cara, olha só, tem Seeder. Então, o PHP ali, quando o Laravel começou a ganhar popularidade, isso foi lá em 2017, 2018, cara, se eu não me engano. Então, o PHP ficou muito forte, só se falava em Laravel, 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 Laravel. Eu lembro até hoje, cara, que eu tava jogando Far Cry 5 e eu não tive uma experiência boa no jogo porque eu tava jogando e eu tava estudando Laravel ao mesmo tempo. Eu tava jogando e falei, cara, eu tenho que parar isso aqui de jogar porque eu preciso estudar o Laravel. Eu lembro que eu parava de jogar para estudar o Laravel. Eu tava jogando, às vezes, pensando nas coisas do Laravel. Então, lembro que foi um boom muito grande, estourou muito. Na época a gente não tinha um Docker, a gente tinha o Vagrant, né, que era uma máquina lá, vamos entrar nessa questão, e o Laravel era, Laravel com o Vagrant. Falei, caramba, cara. O olho brilhava, falei, que é isso, cara? Para que serve? Quando você muda o seu paradigma, para você é algo novo de fato, para você ali é algo complexo, né? Então, o Laravel foi aí, ele trouxe para o PHP tudo que faltava para nossa comunidade. O Laravel utiliza uma estrutura clara, que é ali o Model View Controller. Então, hoje em dia, a gente tem segregação dessas camadas. De vez em quando você acha alguma pessoa que não merece viver, que faz carry navio. Eu achei muito isso já, né? Não, não se deve. Então, não é porque você tem ali o Model View Controller que as pessoas vão seguir isso, né? Então, basicamente, quem conversa com os dois é a controller. Então, você vai, por exemplo, num restaurante, muito difícil você falar com um cozinheiro. Muito difícil, né? Não é o ideal. O ideal é você falar com o garçom, porque é o garçom que vai te atender. E o garçom aqui na MVC é a controller. Então, a controller fala com a view, que seria o cliente, e fala com a model, que seria lá o nosso cozinheiro, né? Bem interessante aqui. Eu não vou entrar muito nessa questão, mas a view é a camada de apresentação. No Laravel é um conceito muito importante vocês aprenderem isso, que existe os templates engines. Inclusive, o Laravel utilizava antigamente o Twig, que é muito bom, cara. Eu utilizo o Twig em vários projetos. Inclusive, quando não precisa de muita coisa, eu gosto de criar meu próprio framework. Então, tem algumas aplicações minhas que eu criei meu próprio framework. Preciso fazer, mandar um push por Discord, um push por Telegram, por notificação. Não vou instalar o Laravel, cara, porque não vale a pena, é muito grande ter que manter o Laravel, né? A mesma coisa você fala, poxa, eu preciso de vez em quando lá na feira. Cara, compra aí sei lá, compra um Volvo EX30 aí de 300 mil. Caramba, não, cara, um Uno velho arrebentado ali, batendo um biela de 4 mil faz, né? Nem sempre você vai utilizar framework, isso é uma coisa que você precisa aprender. E o Twig ali dentro na Vue ajuda muito nisso, que você consegue importar só o Twig. Você não consegue levar o Blade para dentro de uma aplicação, né? Já vi muito tutorial de como faz isso e tal, você tem que extrair as coisas do Laravel, quebra um monte de coisa, não vale a pena. Porque o Blade foi projetado para dentro do Laravel. Tanto é que o Blade tem facilidades que o Twig não tem. Por quê? Porque os caras falaram, não, cara, ó, o Twig é muito bom, maravilhoso, só que o Twig tem algumas limitações em relação ao que a gente quer criar dentro do Laravel. E os caras criaram o famoso Blade. Então, você tem partes do código que você repete, você vai criar uns componentes, né? Você cria um arquivo .blade.php e basicamente usa ali dentro. Então, por exemplo, tem um site bonitão e só o conteúdo muda. Então, você vai ter um arquivo masterpage.blade.php com todo o código bonitão e uma div no main, fala, aqui vai vir todos os conteúdos das outras páginas. E você injeta ali dentro, você tem essa herança de extensão, você tem importação, você tem os includes, você tem os gates que você pode fazer particionamento e vai embora. Muito bacana. Na Model, a gente tem o Eloquent. Há quem usa o Doctrine ainda, tá? O Doctrine é muito bacana.
mas no Laravel o padrão ali é o Eloquent. Já peguei a aplicação, eu achei que isso é overhead. Então, quando você coloca muita coisa, fala, cara, ó, vamos colocar na AWS numa máquina, sei lá, uma LG 5 Large. Puta, já pagar 5 mil de máquina por mês por uma aplicação que tem 2 requisições por dia. Cara, isso é overhead. Não. Vamos pegar uma T3 Micro lá no EC2, que a T3 Micro eu vou pagar $20, ela tem 512 de memória e 1 GB de processador. Você roda só pouquinho, supre, né? Então isso é overhead, quando você coloca muita coisa sem ter a demanda, tá? E o overkill, que é quando você se arrebenta porque você fez um overhead. Então, eu já peguei uma aplicação, pra vocês entenderem o conceito, né? Que eu não gostei daquele modelo que foi desenhado. Entendi o porquê, mas eu não concordava. Que basicamente era dentro do Laravel, eles colocaram tudo com injeção de dependência. Então, você tinha que falar que você queria usar o Eloquent. Ah, porque amanhã a gente pode mudar para o Doctrine. Você não vai mudar para o Doctrine, cara. Você não vai. Você vai fazer uma aplicação nova com o Doctrine. Mas só que tinha aquilo ali, eu entendia. Beleza, pode ser que a gente mude, mas ó, tem mais processamento, é mais chato de fazer para uma coisa que é um pouco remota, né? Enfim. E tem ali, então, o Doctrine e tem o Eloquent, que são maravilhosos, tá bom? E as controller, que é onde fica a bagunça toda, né? A controller é aquela sua gaveta que guarda, você guarda tudo, cara, tá? Você guarda meia, você guarda tesouras, você guarda colher, você guarda pacote de chá, você guarda livro, você guarda celular velho, você guarda tudo ali naquela gaveta. É a controller, tá? Hoje em dia tem boas práticas para controller, como o uso do, por exemplo, no Laravel, por exemplo. Então vai que você usar o validate dentro da sua aplicação. Depois eu posso até mostrar um pedacinho de um projeto que eu estou trabalhando aqui para vocês verem um pouquinho como eu organizei. Não estou utilizando muita firula ali não, porque é um projeto que vai morrer logo. Então você usa um request, por exemplo. Então, PHP Artisan make request. Você vai criar a sua validação fora da controller. Se a controller era assim, já caiu assim. Pode você colocar request no método, você vai colocar user create request. Ele tem uma classe só para validar o usuário, só para mensagem. Tu coloca isso com injeção de dependência ali, com polimorfismo, e funciona. Pô, tem que validar se o usuário está logado. Cara, então você tira isso da sua aplicação, você tira esse do seu método ali, essa verificação de login, coloca no mirror lá dentro, tá? Pô, preciso exibir uma mensagem de erro 404. Você vai criando um método em cada classe para isso. Não, você vai na controller lá, cria lá um método show 404 error, por exemplo. Cria uma view bonitinha e quando você precisar exibir 404, você dá um this show 404 error message, né? Qualquer coisa assim. Então isso é muito bacana, que você vai. Já tem várias partes que você vai enxugando a sua controller e permite reaproveitamento, né? Então tem os grouping das rotas, você tem os names, que é muito bacana. Hoje em dia a controller tá bagunçada, é quase que opcional. Sim, tá no Laravel 12, inclusive o Laravel 11 sai agora em novembro de circulação. Feliz e triste com essa informação. Eloquent, então a gente já falou dele, né, que é basicamente uma mudança de paradigma. Antigamente a gente tinha a função MySQL, aí tinha aquele textinho, que eu lembro que eu estava em férias em Santa Isabel, né, em São Paulo, e estava sem computador, levei um bloquinho de anotação e coloquei lá, né, MySQL connection, e tinha aquela frasinha, or die, tipo, ou você conecte com MySQL, ou morra. Bem legal a frase, né? Tinha or die, e aí até hoje tem essa função. E o MySQL or die sofria muito com o SQL injection. Cara, eu não vou dar ideia para vocês, mas ó, se vocês forem no Google e fazer uma pesquisa, vocês acham muita coisa, dá para brincar, tá? Mas não brinca não. Tem muita coisa exposta ainda. Aí tinha o MySQL or die lá que, cara, nossa, era horroroso. Aí lançaram o MySQL. Eu não gosto do MySQL por questões de compatibilidade de drivers. Suspeito que até o Laravel 10 o MySQL seja descontinuado, eles mantêm só o famoso e lindo PDO, tá? E aí o PDO ele tem questão de bind, então não se deve considerar, né, contar com o bind, mas o bind já filtra SQL injection, já tira valor, já é uma segurança a mais. E o Eloquent implementa isso lá atrás. Então o Eloquent já tem uma proteção do Eloquent, mais a proteção do PDO. A gente quase não usa mais SQL hoje, quando a gente fala de Laravel. Às vezes a gente precisa fazer uma SQL na mão,
Não recomendo, recomendo aprender a usar o Eloquent, fazer isso com o Eloquent para utilizar, potencializar o que o Eloquent já traz pra gente, tá? Mas na pressa, na dúvida, monta o SQL na mão lá e usa a função care, tá bom? O Blade, a gente já falou dele, então o Blade é o Blade, né, que a gente estava falando, é a camada de visão, camada de apresentação, então você tem funções proprietárias para utilizar dentro do Blade, uma linguagem do Blade. Você pode chamar esse Blade, você pode estender esse Blade, fazer comparações, pode usar o build, que é importar sections, você pode usar o gate também. Pô, ó, a gente tem aqui um sistema de qualidade, um portão de permissão. Pesquise sobre Laravel Gate, tá? E tu basicamente consegue, lá na camada de aplicação, falar, ó, esse usuário aqui tem permissão do nível 2. Lá na camada de apresentação, tu chega lá e coloca o gate. Gate user.edit. Pode. Então consegue colocar ali dentro, né? O colega trouxe aqui pra gente também o CSRF, o Cross-Site Fork Key, que basicamente você consegue forjar uma requisição ali. Então o Laravel gera um token para você para cada requisição. Ó, bem bacana, bem lembrado também. Muito obrigado por trazer aí. Então tem um monte de coisa que o Laravel colocou aí que é interessante, que traz segurança pra gente, né? O CSRF, por padrão, quando a gente cria uma aplicação, a gente tende a usar eu acho que isso vai mudar também, tá? Palpite do HTML. Inclusive, o HTML ele foi unificado de uma forma que tem o nome bonitinho lá, mas nunca vai existir o HTML6. Antigamente a gente tinha essa briga de navegadores, briga de linguagens. Pega HTML4, HTML5. Hoje já não tem mais. Uma dor que a gente sofreu muito no passado, por causa daquela tranqueira do Internet Explorer. Só quem mexeu lembra que é horrível aquilo. A época que a gente mantinha, que era uma época muito. Quase que a época da Inquisição. Você era perseguido, cara. Você não tinha suporte para o Internet Explorer, né? E não funcionava nada ali. E aí, hoje em dia, a gente tem um HTML. E agora o HTML, ele é uma versão estática final. E no HTML a gente não tem método put, delete, path. A gente não tem isso, né? A gente só tem post e get. Pergunta de certificação, tá? Cai em prova de certificação, prova de concurso, cai em prova de entrevista. Qual o tipo de requisição HTTP que os dados são trafegados na URL? Resposta certa, GET. Qual o tipo de dados de requisição que os dados são trafegados por trás dos panos, pelo header? Post, tá? Então, post, você consegue ver o que o cara tá mandando, se você inspecionar o elemento lá, botão direito inspecionar, você consegue ver ali no header o que tá mandando, só que é mais difícil mandar por trás, não fica na URL para você copiar e colar e mandar para alguém. Já o GET fica explícito. A gente cria um botão, às vezes, no Laravel para deletar o usuário. Aí vem, o que eu faço? Eu vou criar ali um get na minha um get na minha controller recebendo o ID e deletar? Ou não? Vou usar a semântica de REST API, né? Vou colocar um delete ali na minha rota e lá na aplicação eu faço o quê? Na aplicação tu vai lá, coloca conform, method post, só tem get post, o HTML não tem outro valor, palpite meu. Para atualizações futuras do HTML vai ter outros tipos de formatos suportados, eu imagino, tá? Porque eu tenho visto muito aplicações com essa demanda. Ou não, pode ser que eles falem, não, cara, isso não é uma boa prática, pare de fazer isso. Tá? Pode ser também. E a aplicação você coloca, ó, meu tipo tá post aqui, só que a minha rota espera um delete. Aí você coloca um method delete, method put, method path, né? Então o Blade tem isso muito forte ali e traz muita produtividade pra gente, porque aquela rota que espera um delete, eu posso usar tanto para uma API, quanto eu posso usar para o meu Blade HTML. Então, muita produtividade, né? Tem bastante coisa para falar aqui. Agora, meio que repetindo, a gente tem as ferramentas do Artisan CLI, então Command Line Interface, então você consegue digitar comandos a nível de tela, né, ali no console, para fazer requisições, keyword, make model, make migration, dbseed. Você consegue também criar o seu, para quem abre o Laravel, tem um arquivo chamado console.php lá na raiz de routes, que não está ali à toa, que é para você poder programar comandos para o Artisan. A gente tem os midors, então basicamente o midor ele vai interceptar uma requisição. Então eu dei um exemplo mais cedo, preciso verificar se o usuário está logado para poder acessar aqui dentro. Onde eu coloco isso? Coloca na midor. Você coloca o midor check user has been authenticated, por exemplo.
Na controller, você não faz mais nada. Então, fala, ó, na hora que chamar essa rota aqui, pega o que o cara tá mandando aqui, manda pro Mirror, se o Mirror der um next lá, um okzinho, pode dar para controller, beleza? Então é um acordo ali. Eu chamo isso de acordo entre cavaleiros. Então é o Mirror, você consegue requisitar esse cara antes. Então, igual você chega na portaria de um prédio. Então, pô, ó, preciso falar com o morador, tá? Chega o porteiro, mó desconfiado de ser assim. Tá da onde? Você é de que quebrada, né? Aí depois que você prova lá que você não é de quebrada nenhuma, que você é o pastor ali, que você vai orar lá dentro, que o cara tá esperando você lá em cima. Não, pode ir, cara, pode ir, né? Mas antes trata você como, né? Essa é a função do Mirror. A gente tem o Job and Queues, não vou entrar nesse assunto, mas basicamente a gente fala aí de grandes requisições. Então, eu preciso processar um dado, preciso mandar um e-mail. Cara, você tem que entregar a resposta mais rápido para o seu usuário. Usuário cadastrado com sucesso. Você não vai esperar enviar o e-mail para depois mandar o cadastrei. Não. Cadastrei, cria uma tarefa ali num job, uma requisição, pesquisa sobre jobs, tá? Pesquise sobre SQS, pesquisem sobre RabbitMQ e pesquisem sobre Apache Kafka, tá? Isso cai muito no mercado, galera. E assim, é coisa que você aprende em um final de semana. Fala, caramba, é isso, cara? Cara, é mandar e receber. Listening consumer, né? Basicão. Então você manda para uma fila e fala, ó, fila, manda esse e-mail aí. Eu vou processar essa fila de quanto em quantos segundos? A cada 2 segundos aí, ou 2 minutos, você pega ali os últimos 10 pacotes e manda e-mail para esses caras. Então, sua aplicação ela fica sempre focada em cadastrar usuários, coisas que precisam de acesso rápido. Por exemplo, o cara precisa cadastrar rápido. Não vai fazer o cadastro por fila, você precisa dar a resposta, você precisa do ID desse cara para dar continuidade na requisição dele, pagamento. Você tem que cadastrar ele rápido, você tem que manter sua aplicação funcionando e com alta performance. Então você cadastra ele, que for processo lento, gerar PDF, mandar e-mail, fazer qualquer outra requisição, processar, manda para uma fila e processa fora do seu servidor, tá bom? A gente tem as Migration Seeds, basicamente a gente pode criar colunas no banco de dados, tabelas, as seeders, né, sementes. Então, assim que eu criar a tabela, eu posso colocar um usuário. Então, você cria a tabela users, você fala, preciso que você coloque aí para o padrão um usuário aí também, né? Então, seria as seeds. A gente tem autenticações e ACLs com scaffolds. Então, a gente pode ter aí regras de autorização, a gente pode ter regras de posicionamentos, regras de geolocalização, pode usar o JetStreams, enfim, bastante coisa. Pesquise sobre esse termo, não vou entrar, ele é bem complexo, tá? O Fortify ajuda bastante a gente nisso, tá bom? A gente tem o Larawire também, algumas aplicações, então a gente acaba escrevendo nossa aplicação, não se preocupa com atualização, com escalabilidade, o que vai ser feito ou não. Então, a própria Fortify, por exemplo, desculpa, a própria Larawire já gerencia isso pra gente, a gente só fica, é como se fosse um serviço Laravel, só manda seus arquivos lá para dentro, tá? Então, a gente tem todo esse ecossistema também, então, não quero gerenciar a versão. Usa um Larawire, por exemplo, claro que tem um custo para isso, é uma empresa que mantém, né? A gente tem os Laracões, pacotes de comunidade, a gente tem os Laracasts, então a gente tem podcast dentro dessas plataformas, a gente tem mais um monte de coisa ali dentro, a gente já falou disso, temos muita, muita, muita comunidade aberta, o Laracasts ali é quase não, o Laracast depois do Laravel.com, ele é com certeza o blog de referência aqui dentro. O Laravel tornou o PHP produtivo, então quando o Laravel surgiu, a gente tinha um Cake PHP que eu quase nem ouço falar, a gente tinha o Slim Framework, a gente tinha o Symfony, a gente tinha o CodeIgniter, a gente tinha o Zend, que eu nem ouço falar mais, e o Laravel hoje em dia é padrão, é esse nome. Quando a gente fala em PHP, a gente fala em Laravel, né? Se um dia, por exemplo, o PHP fala, cara, a gente precisa tornar o PHP a linguagem predominante do mercado, tem que ser a número 1. Vai acontecer 3 coisas. O PHP vai se fundir com o Laravel e o PHP vai comprar o PHP Store, né? Vai ser a ideia padrão. Aí vocês vão ver a ferramenta perfeita, né? Então isso a gente não tem, então a gente tem que pegar isso meio separado ali e tudo mais e comprar a licença do PHP Storm principalmente, né? Então, PHP junto com o Laravel, ele potencializou muito essa ferramenta, potencializou muito a linguagem, trouxe muita produtividade, trouxe muita informação, muita novidade para as nossas aplicações, tá? Para a gente finalizar aqui, quero trazer alguns conceitos bem básicos, tá? Não vou entrar no Solid aqui, tá? Depois eu vou colocar o PPT aqui no chat para vocês, tá? Então, algumas boas práticas. Eu estava numa entrevista uma vez,
O cara perguntou, você conhece o princípio do KISS? Eu falei, KISS? Eu pensei, keep it simple, stupid. Eu falei, será que é isso que o cara tá falando? Eu KISS? Ele é. Então eu peguei e falei, não sei. Tá, se você vai ter problema. Eu falei, mantenha isso simples. Daí o cara, é o estúpido. Ele é. Lembro até hoje disso, né? Então mantenha um código mais simples de manter, né? Se a tradução bonitinha, mas ali o que isso quer dizer. Mantenha isso simples, não seja estúpido. Então, cara, às vezes tem uma função que é meio complexa de entender. Faz muita coisa ali, né? Tipo, valida, extrai, usa funções. Então, se é uma coisa difícil de se escrever, para que você vai colocar no coalesce? Para que você vai colocar um monte de RNA? Não, cara, vai extraindo. Tem que ficar um pouquinho maior, só que fica um código fácil, legível de você ver. Fica um código fácil de você manter, tá? Então é isso, mantenha simples. Não tem que se ficar preocupando em ficar enxugando o código, né? Enfim, mantenha isso simples. Tem o Agni, que é You are gonna need it, então não mexa se você não precisa disso. Basicamente não faça o que não precisa, que é o overhead. Eu vou criar uma classe aqui de usuário e vou criar também aqui um export to XML, os campos. Precisa desse cara agora? Não, então não faz, cara, não faz. Eu penso assim, tudo que você constrói, você tem que manter. Então, é um filho, cara. Não tem condição de ter um filho agora. Então não tem. Não tem filho agora, tá? E o Agni é justamente isso. Então não faça o que você não consegue manter. Não tem um trabalho bom. Você vai ter um filho. Então, um trabalho bom. Estuda. Aprende PHP. Trabalha. Depois você tem um filho. E o Agni rege justamente isso. Não crie nada que não precisa ser feito agora. Tá bom? Então, a gente precisa de um trabalho. Precisa de um filho agora. Né? Então, essa é a ideia. Tem o Dry, que é o Don't Repeat Yourself. E basicamente, cara, você faz a função uma única vez e usa ela para o resto da vida. Esses conceitos Keys, Yagni e Dry caem em provas de concurso e caem em provas de certificação. Inclusive, tem a certificação da Zend, que custa $125, muito boa. Você não tem nenhuma chance, então você pode fazer ela remota apenas, tá? A da Zend, que era remota, era Cloud Practitioner, não vou lembrar, mas a Zend tinha função remota para você fazer. E basicamente, você chega assim na sala, então no meu escritório, por exemplo, cheio de coisa aqui em cima. Já não pode. Então tem que ser uma sala vazia, no nada, só monitor. Eu vou compartilhar a minha tela, eu vou ter uma webcam o tempo todo olhando para mim assim, tá? Então assim que as certificações funcionam. As certificações têm validade, então é válida por 5, 6 anos. A do PHP certificações vitalícia. Também tem a certificação da W3C, inclusive o HTML saiu da W3C. Olha que interessante, a W3C que mantinha o HTML e hoje não mais. Hoje o HTML é mantido por outra instituição, porque a W3C tinha uma discordância com a comunidade. Então levava muito tempo a W3C evoluir o HTML. Muito, muito, muito tempo. Então, os caras falaram, mano, tá muito lento isso daí. Sai uma coisa para o Mozilla que não saiu para o Chrome. Então, hoje em dia tem uma empresa que mantém o HTML e todos os motores bebem da mesma fonte, né? Aí, hoje em dia, fica a critério dos navegadores evoluírem com funções, com qualquer outra coisa, tá bom? Colega aqui colocou que tem a certificação do Laravel, então tem certificação para o que você quiser, cara. De RabbitMQ, certificações de Redis, certificação do Laravel, certificações do Grafana, certificação do GraphQL, o que você quiser tem certificação, né? Twig aí, ó, tem tudo ali que você imaginar, você tem certificação, né? Certificação tem um peso muito mais forte do que certificado. Eu não tirei nenhuma ainda, mas já estou estudando para tirar algumas, porque você tem que ficar renovando as certificações que eu quero, né? Tem validade de um ano. Eu falei, todo ano ficar estudando isso para certificação. Mas, por exemplo, a Cloud Practitioner da AWS eu já consigo tirar, as da Zen já consigo tirar, a de SQL eu já consigo tirar, tá? Então, na hora que eu precisar da certificação, eu vou lá e faço a prova, tá? Então, mas tem gente que precisa pegar um trabalho num banco. O banco vai exigir certificação, você tem que ter antes de se eleger para a vaga, tá? Então, é basicamente isso. A gente tem aqui o famoso Solid, né? Ô, coisa chata. Onde você vai, você vê Solid. Solid, quer ver? Tem outro livro aqui que fala de Solid também. Tem isso daqui. Orientação a objeto, ó, Solid. Aí tem um livro aqui tá na empresa, inclusive, do Código Limpo, que eu tô lendo. Fala do Solid também. Isso daqui, a revista. Então, você vai ver Solid o tempo todo. Então, o que é o Solid, né? A gente vê lá, vamos fazer um código em Solid. Cara, esquece código.
quando você vai construir uma aplicação, a última coisa que você vai pensar é em código. Esquece código. Código, qualquer júnior faz um código, tá? Então, qual que é a ideia? Qual que é a premissa aqui? O single responsibility. Lembra que eu falei da classe CPF, da classe NPJ? A classe CPF só vai validar CPF. A classe NPJ só valida CNPJ. Então, a gente tem uma classe de conexão com banco de dados da tabela usuários. Ela só vai manipular dados de usuário. Ah, eu preciso de um join com clientes. Pode fazer, desde que tenha ligação com usuários, tá bom? A gente tem um Open Close Principle, que basicamente diz, ó, seguinte, ela é aberto para mudanças, como é que é? Aberto, tem um textozinho bonitinho lá, aberto para mudanças, aberto para alterações, fechado para mudanças. Acho que é isso, né? Que a tradução que o pessoal usa ali, né? Então, aberto e fechado, que diz, ó, se você for modificar para melhorar o CPF, você pode. Se for para você adicionar funcionalidades que não tenha ligação ao CPF, deixa quieto, tá? Então, um exemplozinho. A gente tem aqui, então, o List of Substitution, basicamente diz ali, ó, que você pode ter um método, uma classe, que espera o método de pagamento. Então, você pode colocar o pagamento tanto em débito quanto crédito, que aquela classe vai ter o mesmo processamento, você não precisa modificar nada. A gente tem o Interface Segregation, a gente vai criar interfaces, então não dependa de classes concretas, dependam de interfaces, basicamente. Então, no meu método eu espero a classe user, sei lá, tipo, user repository. Não depende do repository. Dependa de user repository interface. E a classe concreta, user repository, dá um extended, né? Ou melhor, um implement na classe de interface. Então, você sempre vai depender de interfaces, tá? E a gestão de inversão de dependência, basicamente ajuda bastante nisso, que a gente basicamente fala, ó, seguinte, quando eu precisar assinar um método aí, eu não vou colocar o meu método concreto, eu vou basicamente colocar minha interface, vou fazer um byte, quando eu chamar essa interface, o próprio Laravel, por exemplo, o PHP, vai transformar na minha classe concreta que eu defini ali dentro, tá? Tentei resumir bem por cima assim, que o Solid é uma coisa extensa, então dei um exemplo bem fuleiro aqui, só para gente entender que são princípios, são formas que a gente trabalha. Não é aprender uma nova tecnologia, não é aprender uma nova stack, tá bom? Damas e cavaleiros, obrigado. Chegamos ao final. Então, era isso que eu queria trazer. Parece coisa boba, parece tipo, muito conceitual, mas essa é a base, é o alicerce para aprender o PHP, para aprender qualquer linguagem. A gente não falou de código, do if, o e comercial, a gente não falou, a gente só falou de conceito. É um conceito que para muitos é chato, mas que se você não entende, você não consegue levar isso adiante, você não consegue montar nenhuma aplicação, você não consegue manter nenhuma aplicação, você não consegue fazer nada. Então tem que ter essa constância de entender, poxa, o que é, para que serve, qual que era a dor. Pô, por que o Laravel existe? Por causa da dor, cara. A gente não tinha uma atração objeto, a gente não tinha uma MVC, a gente não tinha um Blade tão forte. Então quando você olha para o Laravel, você olha para o Blade, você pensa, pô, o Blade veio para curar uma dor que eu ia ter, né? Por exemplo, a vacina da gripe. É muito difícil ver alguém morrendo de gripe. Então, se está uma vacina da gripe, é o Blade. Porque ele veio para corrigir um problema que você deveria ter. Você poderia morrer, mas não, você toma uma vacina, né? A gente fala de geração objeto. Pô, a geração objeto ela veio porque não tinha, porque se não tivesse, o PHP não estava aqui hoje. Então, é toda uma história, uma trajetória que nos trazem até o final aqui os bons princípios. A gente não chegaria nesses bons princípios aqui do PHP, por exemplo, se a gente não tivesse uma orientação a objetos, se a gente não tivesse um Laravel, se a gente não tivesse alguma coisa, um ecossistema maior. Então, é muito, muito importante a gente entender esse conceito, tentar entender a teoria. Porque do contrário, a gente começa a criar códigos espaguete.